Este é um assento de tribunal, jovem. Afaste-se. A voz do policial Darren Cole era áspera, carregada da arrogância de alguém acostumado a não ouvir respostas negativas. O ar na sala de audiências tinha cheiro de café requentado e desespero contido. Mas o silêncio que se seguiu à sua ordem era cortante, quase palpável. A agente federal Serena Blackwell não se move, nem se volta. Um leve sorriso, quase imperceptível, se forma em seus lábios. Isto é um local público. Tribunal, policial, responde, a voz calma e melodiosa contrapondo o rosnado rude dele. O estalo de uma mão batendo contra a madeira polida ecoa pelo salão, mais chocante do que qualquer martelo de juiz. A força faz Serena girar a cabeça, o impacto queimando a bochecha, mas ela não grita, não hesita, não vacila, apenas fixa os olhos dele, frios e calculistas. Um pensamento cristalino atravessa sua mente, abuso de autoridade detectado. Darren Cole ri, sem perceber que a mulher à sua frente não é uma simples espectadora. Ele não sabe que Serena Blackwell é a investigadora principal de uma operação secreta para expor a corrupção dentro de sua delegacia. Ao bater nela, ele acaba de entregar todas as provas em bandeja. O tribunal do condado de Ashford, antigo e desgastado, se impõe ao redor deles. Mármore manchado pelo tempo, colunas desgastadas, cheiro de desinfetante barato misturado ao amargor da frustração. Um lugar onde a justiça deveria ser imparcial, mas que na prática se curva à negligência. Para Serena, este é o território ideal para caçar. Ela se senta no banco de carvalho, um toque vibrante em meio à monotonia cinza da sala. Veste um vestido de seda bordô, ousado, desafiando a atmosfera sufocante do tribunal. O tecido envolve seu corpo atlético com elegância, sugerindo força e feminilidade. Sua pele tem a tonalidade rica do mogno, e seus cabelos, trançados com perfeição, descem até os ombros. Aos 36 anos, seu rosto é a síntese da inteligência e da beleza. Maçãs do rosto marcantes, lábios cheios e olhos escuros, atentos e calculistas. Enquanto os nervos dos presentes tremem e sussurros ecoam, Serena permanece uma ilha de silêncio absoluto. Ela não está ali por um caso menor de posse de drogas. Ela veio para observar, aprender o ecossistema corrupto que prospera na delegacia de Cole. Por 6 meses, denúncias anônimas chegaram à sua equipe. Abordagens ilegais, apreensões sem registros, agressões apagadas do sistema. Todas apontavam para a delegacia número 7, e sempre um nome surgia mais que os outros: Darren Cole. E agora ela estava ali, disfarçada, uma sombra na multidão, reunindo provas antes de desmantelar toda a operação corrupta. As portas rangem ao abrir e ele entra. Darren Cole, feito de ressentimento e cerveja barata, com 1,88 de altura e o corpo de um ex-atleta em declínio. A camisa do uniforme estica sobre uma barriga proeminente. Seu rosto, marcado pelo rancor, o faz parecer mais velho do que realmente é. Olhos pálidos percorrem o salão como se fossem donos do mundo. Ele não anda, pisa, cada passo ecoando como aviso. Ele não veio para cumprir um dever. Veio para intimidar. Seus olhos, predatórios, percorrem os bancos traseiros, ignorando os fracos e cansados, até pousarem em Serena. Ele para. Examina-a da sola dos sapatos de couro, subindo pelas pernas, passando pelos quadris, pela cintura elegante.
Um predador em terreno desconhecido. Do peito de Serena ao rosto de Cole não havia admiração. Havia avaliação. Um olhar frio, metódico, carregado de desprezo. Ele via uma mulher negra, um vestido caro, confiança e beleza que, em seu mundo, eram inaceitáveis. Não deveria estar ali no tribunal. Na mente de Cole, ou ela era amante de algum advogado influente, ou uma ré que gastou toda a fiança em roupas. De qualquer forma, ela estava fora de lugar, sentada na extremidade do banco, perto da parede. O lugar que ele considerava seu trono. Ele começa a andar em sua direção, cada passo deliberado, lento, como se estivesse marcando território. O ar ao redor fica mais frio. Serena sente a pressão, a proximidade de algo perigoso, mesmo sem se mover. O treinamento que ela recebeu em corredores de prisões federais e sedes de cartéis a mantém alerta. Ela não pisca. Mantém a postura, olhos fixos à frente, sentidos em máxima atenção. Ela percebe o leve atrito do uniforme de poliéster dele, sente o cheiro de tabaco velho impregnado na pele e roupas dele. Cada movimento é uma violação calculada de espaço pessoal. Cole para em frente ao banco, bloqueando parcialmente sua visão da sala. Apoia as mãos nos quadris largos, numa postura de poder, projetada para intimidar. Ei, você aí, sai daqui! Rosna ele para um homem magro e nervoso sentado ao lado de Serena. O homem se levanta rapidamente e se afasta, quase fugindo para o outro lado da sala. A mensagem é clara. A autoridade de Cole domina ali. O banco agora está vazio, exceto por Serena, que permanece sentada com postura perfeita, mãos repousando calmamente no colo, sem demonstrar qualquer sinal de medo ou desconforto. Para Cole, isso é um desafio. Ele queria vê-la reagir, medir sua hierarquia e ela não cede. Ele se inclina, aproximando o rosto do dela, invadindo seu espaço. Este é um banco de tribunal, querida. Saia da frente, diz ele. A palavra querida, um insulto condescendente, um pequeno tapa verbal. Serena vira a cabeça lentamente, mas não olha diretamente para ele. Seus olhos descem para o distintivo preso ao peito dele. Número 7. Depois para a placa com o nome, D. Cole. Finalmente ergue os olhos para ele. Nada de medo, nada de raiva, apenas análise, uma cientista estudando um espécime desinteressante. Este é um oficial de um tribunal público, diz ela, voz calma, uniforme, contrastando com o rouco e agressivo tom dele. E este é um banco público, não pertence a ninguém. Sua serenidade irrita Cole. Ele está acostumado a ver pessoas encolherem diante de sua presença. O medo é sua moeda de poder. Mas Serena não se dobra. Ele endireita o corpo, sorriso irônico distorcendo seus lábios e projeta a voz para a sala. Temos um advogado aqui, alguém que conheça a lei, uma performance para a galeria, declara. E algumas pessoas riem nervosamente. A maioria baixa os olhos, temendo se envolver. Eles conhecem Cole, sabem do que ele é capaz. Ele se volta para Serena. Respeitar a patente é lei, e ela, aos olhos dele, não o faz. Ele começa a construir sua narrativa. Ela é a agressora. Ele é a autoridade ameaçada. Mas Serena lê cada movimento dele como se fosse um diagrama. É a clássica escalada de intimidação, provocar, esperar reação, esmagar. Com todo respeito à lei policial, responde Serena, a voz ainda serena, a lei me garante o direito de estar aqui. Sua preferência pessoal por este assento não sobrepõe meus direitos civis. A escolha das palavras é deliberada. Direitos civis é o gatilho que provoca homens como Cole.
Para eles, é algo que se tenta ignorar, mas que, no caso de Serena, não pode ser. Era um desafio direto à autoridade de Cole. Seu rosto, antes sorridente, agora ardia em vermelho, subindo pelo pescoço grosso. Ele tinha oferecido a oportunidade de submissão e ela o rejeitou com palavras firmes e precisas. Um meio passo à frente. Sua sombra envolvia Serena por completo. Tem uma língua afiada, hein? Murmurou baixo, ameaçador. Vamos ver como se sai quando estiver numa cela por desobediência. A ameaça estava lançada, mas Serena não recuava. A sala inteira parecia prender a respiração. O murmúrio do advogado desapareceu em um zumbido indistinto. A metade de trás da galeria se concentrou naquele duelo silencioso e brutal. Observadores imóveis, paralisados entre medo e curiosidade mórbida, assistiam como quem observa uma serpente se enrolar antes de atacar. Serena permanecia estática, uma estátua de obsidiana e seda, ritmo cardíaco constante, respiração controlada. Por fora, calma desafiadora. Por dentro, cálculos precisos e frios. Cole estava emocionalmente desequilibrado. Para ela, era apenas mais um padrão a ser estudado. Teatralidade exagerada para impressionar a plateia. Câmeras antigas gravando movimentos. Testemunhas assustadas, mas coerentes. Ele estava construindo o caso dele, passo a passo. Ela não era uma vítima esperando reagir. Era uma estrategista observando a presa caminhar direto para a armadilha. Cole interpretava a imobilidade dela como arrogância pessoal, um insulto que não podia tolerar. Toda sua identidade dependia do medo que inspirava. E a falta de medo de Serena o negava. Ele precisava quebrá-la, precisava ver terror em seus olhos. Ele se inclinou novamente, rosto próximo, respiração misturada ao cheiro de café velho e suor. Rosnou, gutural, ameaçador. Levante-se. Serena não se moveu, nem piscou. O olhar dele encontrou os olhos dela, mas não viu medo, viu desprezo. E isso foi a gota d'água. A raiva acumulada em uma vida inteira tomou o controle. Cole contorceu o rosto em pura fúria e desferiu um golpe. Não um soco, seria definitivo demais. Um tapa, humilhante, desdenhoso, calculado para ferir tanto quanto para insultar. O estalo cortou o ar da sala. Tranças de Serena voaram com o impacto. Um suspiro coletivo percorreu a galeria. Uma mulher na primeira fila tampou a boca, olhos arregalados. O defensor público parou no meio de uma frase. Até o juiz ergueu o olhar, assombro substituindo a indiferença. Por um instante, o tempo parou. Cole esperava gritos, lágrimas, submissão. Nada. Serena virou a cabeça lentamente, a marca do tapa já visível na pele escura, mas a expressão não mudou. A calma analítica continuava, sobreposta a algo novo, frio, definitivo, predatório. Ela não precisou falar. O silêncio era mais condenatório que qualquer grito. Com movimentos sutis, a mão dela roçou um broche de prata preso ao vestido. Aparente gesto inocente, mas um dispositivo secreto do Departamento de Justiça, contendo gravador de áudio e botão de pânico. Cole não tinha ideia. Ao atacá-la, ele havia fornecido provas irrefutáveis, registradas com data e hora. Ele achava que tinha vencido. Na realidade, acabara de perder a guerra. O estalo reverberava na mente dele. Olhou para Serena, inabalável, e pela primeira vez a dúvida se infiltrou em sua fúria. Ele esperava submissão e encontrou resistência. A galeria, o juiz, todos assistindo. Ele calculou mal, mas recuar era impossível.
Admitir fraqueza destruiria toda sua identidade construída sobre o medo. Como todo valentão, quando sua violência falha, Cole escalou a situação. Ele precisava justificar suas ações, transformar a vítima em culpada. Isso é, começou a voz alta demais, tremendo. Você está sob custódia. Alcanceu as algemas, o clique metálico ecoando na sala silenciosa. Um jovem oficial nervoso avançou, tentando intervir, mas Cole o paralisou com um olhar venenoso. Para quê? Serena perguntou, ainda calma, mas agora com a lâmina de uma navalha na voz. Agredir um policial. É isso que você chama de justiça? A mentira era óbvia, transparente. Cole ficou irritado com a resposta calma de Serena, recusando-se a obedecer uma ordem que ele considerava legal. Ela não se jogou sobre ele, não se submeteu, apenas a provocou com a precisão de suas palavras. Um desafio direto diante de tantas testemunhas. Até a parceira de Cole, a policial Lila Reis, observava pálida e assustada, sem saber como intervir. Cole, frustrado, agarra o braço dela com força, dedos cravando-se no bíceps. Coloque as mãos atrás das costas. E então Serena faz algo inesperado. Ela obedece, sem resistência. Um movimento fluido e gracioso, girando, oferecendo os pulsos como se entregasse um presente. Sem medo, apenas aceitação calculada, quase serena. Certifique-se de que as algemas estejam bem apertadas, policial. Diz, voz baixa, quase um sussurro. Quero que fiquem perfeitas. Cole hesita. Ele esperava luta, resistência, gritos. Mas Serena não é uma prisioneira comum. Ela está ativa, participando de sua própria prisão, tornando cada gesto parte de sua estratégia. Com um grunhido, ele fecha as algemas, apertando com crueldade deliberada. Mas ela permanece ereta, firme, rígida como uma coluna. Todos na sala observam. Horror, pena e medo se misturam nos olhares da galeria. Serena cruza os olhos com uma senhora idosa na primeira fila, que lhe devolve um aceno quase imperceptível. Testemunha. Apenas testemunha. Cole não percebe. Cada ato dele está sendo registrado, cada abuso verbal, cada aperto deliberado, catalogado. Ele está segurando um cavalo de Troia humano e não faz ideia. O caminho do banco até a saída do tribunal se transforma numa performance para o ego inflado de Cole. Ele empurra Serena pelos corredores, mão firme no meio das costas, gritando ordens para que os pedestres abram caminho. Cada empurrão, cada comando ríspido serve ao público. Ele precisa mostrar poder. Mas na mente de Serena, cada detalhe é informação tática. Ela absorve o labirinto do tribunal. Saídas, câmeras de segurança, posicionamento da equipe, reações da plateia e dos funcionários. Cada passo, cada instante é registrado em sua mente como dados puros para análise. 3 minutos se passaram desde o confronto inicial, mas sua coleta de informações é meticulosa, fria. Cole sente que está no controle, convencido de que quebrou a mulher à sua frente. Ele está profundamente enganado. O espírito de Serena não se mede pela liberdade de movimento, mas pela clareza de propósito. Cada humilhação, cada aperto das algemas, cada hematoma é prova. Não apenas para o broche tecnológico em seu vestido, mas para a investigação federal, que está sendo montada silenciosamente. Finalmente, eles chegam à luz difusa da tarde. A mudança do frio escuro do tribunal para o calor opressivo da rua é quase chocante. A viatura da unidade 12 está estacionada, motor ligado.
Miller já está no banco do motorista, olhando fixamente à frente. Cole abre a porta traseira e empurra Serena para dentro. O interior da viatura é uma gaiola de desumanização. Assentos de plástico moldado, divisória metálica espessa separando-a da frente, o ar sufocante carregado de suor antigo, aroma de vomito e aromatizador barato. Mas Serena não demonstra medo. Cada segundo, cada detalhe, cada reação de Cole é registrado, absorvido e usado. O jogo acabou de começar, e ele não percebeu que agora está na posição de vulnerável. O container da viatura tornou-se a cela improvisada da cidade, e Cole a empurrou para dentro com um estrondo metálico. Fechou a porta com força, o eco metálico ressoando como um aviso silencioso. Contornou o carro até o lado do passageiro, um sorriso triunfante no rosto. Viu, Lila? Disse alto o suficiente para Serena ouvir. É assim que se lida com eles. Mostra quem manda desde o primeiro momento. Dá a eles uma pequena vantagem, e eles vão abusar dela. Lila resmunga, engatando a marcha, afastando-se com um guincho de pneus. Cada manobra, cada gesto, é uma demonstração teatral de domínio. Serena, olhando pela janela, observa seu reflexo pálido, fantasmagórico, contra o cenário da cidade. O calor do sol contrasta com a dor surda que lateja em sua bochecha, com os pulsos marcados em carne viva. Mas seu olhar permanece fixo, frio e calculista. A presa foi capturada, e a caçada agora se desloca para o covil do predador, a 10ª delegacia. As ruas do centro dão lugar a bairros desolados, lojas de penhores fechadas com tábuas, prédios de tijolos desbotados, território de Cole, esquecido pelos folhetos turísticos da cidade. No banco da frente, Cole está eufórico, recitando a versão dos eventos para Lila. Serena, agressiva, fora de controle, precisou ser contida para sua própria segurança. Mentira após mentira escorrem de sua boca com facilidade. Serena escuta em silêncio, seu rosto uma máscara indecifrável, cada palavra registrando-se mentalmente como prova. A 12ª delegacia surge diante deles como uma fortaleza brutalista. Tijolos pesados, erguendo-se contra o céu. Janelas cobertas por grossas telas de arame, projetando uma imagem de poder inalienável. Cole estaciona a viatura nos fundos e, com a mesma impaciência de sempre, arrasta Serena para fora, empurrando-a por uma porta de aço pesado até a sala de reservas. O ambiente é uma agressão sensorial, cheiro de limpeza industrial misturado a café velho e um odor fétido de miséria humana. Luzes fluorescentes lançam um brilho branco esverdeado sobre pisos de linóleo desgastado e paredes amareladas. Atrás de um balcão alto, protegido por um painel de acrílico, está o sargento O'Malley, corpulento e com os olhos cansados de décadas de delegacia. "O que temos aqui, Frank?" pergunta, sem desviar os olhos das palavras cruzadas. "Um problema", responde Cole, empurrando Serena em direção ao balcão. Ela tentou agredir alguém no tribunal. Acha que é advogada. O'Malley ergue uma sobrancelha, observando Serena com o caro vestido vermelho, ainda impecável apesar das algemas e do hematoma na bochecha. "Essa aí não parece do tipo", murmura. "As quietinhas são as piores", dispara Cole
ignorando a hesitação do sargento. Sem identidade, recusou-se a dar nome. Outra mentira. O'Malley suspira resignado. Vamos lá, registre-a como Jane Doe, diz, apontando para o leitor de impressões digitais. Serena pressiona o polegar contra a platina de vidro, firme, uniforme. A luz verde indica sucesso, mas a tela do computador pisca, uma caixa vermelha surgindo com letras brancas. Restrito, arquivo lacrado, Lei Patriota, seção 215. Nível de autorização 7 necessário. O'Malley fica paralisado, boca entreaberta. 30 anos de polícia, falhas de sistema ele já viu, mas isso... nunca. Que diabos? Murmura, aproximando-se. Cole, impaciente, revira os olhos. Sistemas quebrados. Faça manualmente. Cadastre como Jane Doe ou eu vou te acusar de insubordinação. O'Malley hesita, instintos gritando que aquilo é sério. Mas conhece Cole e sabe que resistir seria inútil. Com um suspiro pesado, fecha a caixa de aviso e abre um formulário manual em branco. Ele acabou de se tornar cúmplice. A sala de interrogatório é um cubo frio, concreto, cinza e sem janelas. Uma mesa de metal pesada domina o centro, projetando sombras sobre o espaço apertado. Serena é conduzida até ela, calma, observando, absorvendo cada detalhe. Como sempre, cada movimento de Cole é registrado, cada falha, cada excesso, cada mentira. Ela não é uma prisioneira, ela é a caçadora no coração do território do predador, pronta para virar o jogo. A sala era fria, implacável, cada canto projetando uma sensação de aprisionamento. Duas cadeiras estavam fixadas ao chão, presas a anéis de aço soldados no piso. Uma parede dominada por um espelho de 2 vias, escuro e vigilante, que parecia devorar cada movimento. Cole a empurrou para uma das cadeiras e, com precisão quase ritual, passou um segundo par de algemas, prendendo seu braço livre a outro anel de metal, conectando-a à mesa à sua frente. Ele sentou-se do outro lado, inclinando-se para a frente, tentando ocupar o espaço mínimo com sua presença intimidante, acreditando que o ambiente opressor finalmente a quebraria. Mas Serena não se intimidou. Ela já esteve em salas assim, e piores. Em operações secretas, interrogou homens que fariam aquela sala parecer um quarto de hotel de luxo. Ela entendia aquele espaço, cada cheiro, cada sombra, cada reflexo no espelho vigilante. Tudo bem, querida, começou Cole, forçando um tom amistoso que não escondia a arrogância. Começamos com o pé esquerdo, mas estou disposto a ser razoável. Posso fazer tudo isso desaparecer. Ele deslizou um formulário pré-impresso sobre a mesa. Uma renúncia de direitos e admissão de culpa por conduta desordeira. Assine, dizia o papel. Admita tumulto. Pague uma multa simbólica e será liberada. A acusação de agressão a um policial desapareceria. Tática clássica. Coagir a vítima a legitimar a violência sofrida. Se ela assinasse, a história passaria a ser dele. Serena pegou o formulário, examinando cada linha com olhos experientes. Cada cláusula, cada frase jurídica, ela absorvia com a precisão de quem já conhecia a artimanha. Você está me oferecendo um acordo judicial? Perguntou, a voz neutra, quase desprovida de emoção. Uma tábua de salvação, respondeu Cole, recostando-se, convencido da vitória. Uma saída rápida, um cartão grátis, apenas assine. Serena bateu o dedo no papel, provocativa.
Então você está dizendo que, após me agredir diante de dezenas de testemunhas, eu assino e a acusação desaparece? O broche em seu vestido, invisível para ele, gravava cada palavra. Um microfone sensível, capaz de captar o mais leve farfalhar do papel. Cole, arrogante e cego, caía na armadilha perfeitamente armada. Isso mesmo, disse ele sorrindo presunçosamente. Um simples gesto e você pode ir para casa. Serena pegou a caneta ao lado do formulário, segurando-a sobre a linha de assinatura. Mas em vez de assinar, clicou 2 vezes na ponta. Um gesto aparentemente trivial, mas que ativou funções secretas. O gravador, o rastreador GPS e um transmissor de curto alcance. Em segundos, a prova estava segura fora dali, armazenada em um servidor protegido do Departamento de Justiça. Ela recolocou a caneta na mesa, sem deixar marca. Acho que não vou assinar nada hoje, policial, disse com firmeza cirúrgica, mas vou exercer meu direito a um telefonema. Cole encarou o papel, depois Serena, a fúria crescendo como uma tempestade invisível. O plano dele fracassara. Ele bateu com força na mesa, o estrondo reverberando entre as paredes de blocos. Você acha que isso é uma brincadeira? Rugiu ele. Tive paciência demais. Agora você vai ser enterrada nesse sistema e ninguém poderá te encontrar. Serena permaneceu imóvel, como uma rocha frente à tempestade. Sua calma refletia de volta a própria perda de controle dele, intensificando a fúria que já fervia em seu interior. Meu telefonema policial, repetiu ela, agora com a voz firme, precisa. É meu direito. Nesta sala, você não tem nenhum. Cole se inclinou, tão perto que podia sentir a respiração dela, e disparou com a mentira mais audaciosa que já havia construído, acreditando nela. Mas para Serena, cada palavra dele não passava de evidência, mais uma peça de sua armadilha perfeita. Acabou para nós. A voz de Nolan era um rosnado. Levantou-se com brutalidade, caminhando em direção à porta, abrindo-a com um golpe seco. Miller, entre aqui agora, ordenou, a raiva tingindo cada sílaba. Ela não está cooperando. Acrescente resistência à prisão e obstrução às acusações. Quero essa bolsa aberta, cada item examinado. Garanto que algo vai aparecer. Drogas, uma arma, qualquer coisa. Miller entrou, nervosa, carregando a elegante bolsa de couro de Amara. Com cuidado, colocou-a sobre a mesa metálica, lançando um olhar de desculpas para a detida. Comece, ordenou Nolan. Miller hesitou. Depois virou a bolsa de cabeça para baixo. O conteúdo se espalhou sobre a superfície. Um smartphone de última geração, uma carteira fina de couro, um batom vermelho carmesim, um frasco de desinfetante para as mãos, um molho de chaves e uma caneta prateada. Nolan vasculhou os objetos como um predador faminto. Pegou a caneta, torcendo-a como se fosse uma ameaça, examinando cada detalhe. Provavelmente uma faca disfarçada, murmurou, quase acreditando na própria narrativa. Desmontou a tampa, mas não encontrou nada. Lançou-a de lado, pegou a carteira, abriu-a e revirou cada compartimento. Encontrou dinheiro, cartões, nada ilegal. Sua frustração cresceu, transformando-se em fúria.
Começou a rasgar o forro da bolsa, convencido de que havia um bolso oculto, algum vestígio que justificasse sua versão da história. Frank, talvez devêssemos esperar pelo defensor público, sussurrou Miller em tom preocupado. Cala a boca! Gritou ele, vermelho e suado. Continuou a busca frenética, sem resultado. Amara apenas observava, impassível. Cada movimento de Nolan cavava sua própria sepultura. Finalmente, Miller, desesperada para encerrar o absurdo, pegou a carteira mais uma vez. Sentiu algo rígido atrás dela, uma fenda quase invisível. Ei, tem algo aqui, disse ela, retirando o objeto com cuidado. Não era um cartão comum, um pedaço de plástico branco, mais espesso que qualquer documento padrão. Um chip dourado e um selo holográfico brilhavam sob a luz fluorescente, mostrando a balança da justiça e a águia americana. Letras oficiais declaravam: Inspetora Especial Amara Vance, Gabinete do Inspetor-Geral do Departamento de Justiça dos Ezequiel Paiva. Abaixo, o nível de autorização. Ultra secreto. SCI. O ar na sala congelou. Miller tremia, segurando o cartão com mãos trêmulas. Nolan arrancou-o de suas mãos, lendo e relendo. A foto mostrava a mulher algemada diante dele. A realidade dele se desmoronava. O rei do tribunal, o dono da 12ª delegacia, parecia diminuto, irrelevante. Falso. Tem que ser falso, murmurou sem convicção. Tentava se convencer, mas o choque era absoluto. Amara permaneceu calma, seu silêncio cortante refletindo de volta toda a fraqueza dele. Digitalize, disse ela com suavidade, mas firmeza cirúrgica. Vá em frente, passe pelo scanner. Mas saiba, este cartão aciona automaticamente um alerta de alta prioridade no Departamento de Justiça em Washington. O rosto de Nolan mudou. Estava preso em sua própria armadilha, cada passo agora mais perigoso que o anterior. Chame a capitã, ordenou, a voz rouca e insegura. Chame Rostova agora. Miller correu, grata por qualquer desculpa, para escapar da tensão sufocante. Nolan ficou sozinho com Amara, andando de um lado para outro como um animal enjaulado. Ele sentia olhos invisíveis sobre ele, caçadores silenciosos que observavam cada movimento. Minutos depois, a porta se abriu. Capitã Eva Rostova entrou. Uma mulher imponente, na casa dos 40, traços marcantes, olhos azuis gélidos, cabelo loiro preso em coque impecável. Cada passo exalava autoridade. Seu uniforme estava impecável, a postura de alguém que sobreviveu a combates políticos e sabe exatamente como controlar uma situação. Ela era a arquiteta da 12ª delegacia e agora estava ali para restaurar a ordem. A cultura de corrupção, aquela que protege criminosos como Nolan em troca de favores, parecia inabalável. Mas Amara não se intimidava. O que é tão importante que você me tirou de uma reunião sobre o orçamento, Frank? Sua voz era firme, carregada de autoridade contida. Nolan entregou-lhe o documento de identidade em silêncio, enquanto o capitã Eva Rostova o pegava, examinando cada detalhe com olhos críticos e precisos. Ao contrário dele, ela reconheceu imediatamente a autenticidade. O selo holográfico impecável, a microimpressão perfeita, a fotografia profissional. Nada deixava dúvidas.
Um lampejo de alarme cruzou seu rosto, mas ela o mascarou rapidamente, substituindo-o por um semblante de cálculo frio. Ela olhou para Amara, ainda algemada à mesa, compreendendo a gravidade da situação em segundos. Isso não era apenas uma prisão arbitrária. Era uma ameaça direta à sua delegacia, à sua organização inteira. Mas Rostova não se tornou capitã sendo fraca ou hesitante. Ela via apenas um caminho: contenção e controle absoluto. Onde conseguiu isso? Sua voz era firme, carregada de desdém, mas o perigo que Amara representava estava claro. Se passar por um agente federal é crime sério. Isso transforma uma simples acusação em um caso federal real. Capitã, Amara respondeu olhando diretamente para ela. Meu nome é Inspetora Especial Amara Vance. Minhas credenciais são verdadeiras. A missão aqui foi autorizada pelo Procurador-Geral. Detê-la é um crime federal. Meu policial me agrediu, o que também é crime federal. Estou lhe dando uma oportunidade de desescalar isso. Me liberte agora e considerarei isso no meu relatório. Rostova deu uma risada curta e seca, desprovida de humor. Relatório? Você não vai escrever nenhum relatório. Terá sorte se conseguir um defensor público na próxima semana. Quanto a você, Nolan, essa mulher é delirante e violenta. Apresentou um documento falsificado para intimidar os policiais. Essa será a narrativa oficial. Entendido? Nolan, vendo seu capitão assumir o controle, sentiu um alívio imediato. Ele se agarrou à narrativa oficial como um náufrago a um bote salva-vidas. Sim, capitã. Delirante, Rostova guardou o documento de identidade e determinou: Amara será colocada na solitária, sem telefonemas, sem advogado, sem visitas. Ela não existe até que eu diga que existe. Quebre-a. 72 horas no escuro. E Nolan estava conivente. As celas da 10ª delegacia, no subsolo, eram projetadas para ser esquecidas. O ar era frio, úmido, pesado. O cheiro de mofo e desespero impregnava cada superfície de concreto. Nolan, revigorado pela sanção oficial, arrastou Amara escada abaixo, empurrando-a até a cela no final do corredor. Não havia bancos, cama ou vaso sanitário, apenas um ralo no centro do chão. Uma gaiola. Aproveite a estadia, inspetora, zombou Nolan, a silhueta emoldurada pela luz fraca. Pense bem no seu comportamento. Conversaremos em alguns dias. A porta de aço bateu com força, ecoando no corredor. A lâmina metálica deslizou, mergulhando a cela na escuridão completa. O clique da fechadura selou o espaço. Amara estava sozinha, imersa em completa privação sensorial. O frio do chão de concreto atravessava seus sapatos. O isolamento era absoluto. Para qualquer pessoa, isso seria aterrorizante. Para Amara, era apenas um obstáculo tático. Ela permaneceu imóvel, permitindo que os olhos se ajustassem à escuridão. Escutou o gotejar da água no corredor, o zumbido distante da ventilação. Respirou fundo, saboreando o ar metálico e pesado. Uma caixa não é prisão. É um teste. Ela já escapou de lugares muito piores. Sentiu o aço das algemas cavando seus pulsos. Precisava liberá-las, não para escapar, mas para operar. Levantou as mãos, concentrando-se. Havia treinado dezenas de vezes a manipulação das próprias algemas. Um esforço doloroso percorreu seu braço, mas ela ignorou a dor. Flexibilidade e técnica eram tudo. Com movimentos sinuosos e precisos, forçou a mão pelo encaixe de aço.
Arranhou a pele, sentiu o ardor nos nós dos dedos, mas em segundos sua mão direita estava livre. Ela ofegou por um instante, permitindo que a náusea passasse antes de continuar. Amara recoloca rapidamente o polegar no lugar com a mão livre. Agora estava pronta para agir. Ela levanta o pulso esquerdo até o rosto e toca o relógio. Um Breitling Emergency 2, personalizado para agentes do Departamento de Justiça. Aos olhos de um observador comum, parecia um cronógrafo de luxo. Para Amara, era um emissor de socorro disfarçado. 3 cliques precisos na moldura e um LED quase invisível piscou verde uma vez. O sinal de alerta foi enviado. O código ômega, uma chamada de emergência máxima, atravessou o satélite e seguiu direto para Quantico, Virgínia, ao terminal mais seguro do Grupo de Operações Especiais do Departamento de Justiça. Esse alerta não passava por delegacias locais ou escritórios do FBI. Era direto, imediato, autorizando respostas táticas de altíssimo nível, sem esperar por mandados. Amara sabia o que isso significava. Em menos de 90 minutos, operadores de rastreamento, especialistas em guerra cibernética, agentes táticos e helicópteros Black Hawk estariam prontos. Rostova acreditava que a tinha enterrado por 72 horas. Na realidade, Amara tinha uma contagem regressiva implacável a seu favor. Ela deslizou pela parede fria de concreto e se sentou, conservando energia. Cada respiração era medida, cada som registrado. Lá em cima, na agitada delegacia do 12º Distrito, o efeito de sua prisão se espalhava silenciosamente. A maioria dos policiais estava ocupada demais com sua papelada para notar, mas a detetive Maria Harding não conseguia tirar a imagem da cabeça. Veterana com 20 anos de serviço, Harding já tinha visto de tudo. Próxima dos 50, cabelos grisalhos cortados de forma prática, olhar cansado mas afiado. A marca de alguém que ainda acreditava que ser policial era proteger e não apenas prender. Ela observou com crescente desagrado a forma como Nolan e Rotova corrompiam lentamente a delegacia, usando seus cargos para benefício próprio. Harding sobreviveu mantendo discrição, encerrando seus casos e evitando confrontos desnecessários. Quando viu Nolan arrastando a mulher de vestido vermelho, hematoma visível, bolsa rasgada, ela percebeu algo. A postura da prisioneira era firme, centrada, imperturbável mesmo diante da agressividade. Não havia sinais de vício, violência ou descontrole. Era a compostura de alguém treinado para situações extremas, um agente federal de alto escalão. O instinto de Harding confirmou. Ela conhecia aquela postura. A capitã Rostova nunca se envolveria pessoalmente sem motivo. Miller, pálido e suado, não era capaz de mentir sobre o medo que sentia. Harding se aproximou do balcão de reservas, onde o sargento O'Connell tentava manter uma fachada de normalidade. "Ei, Sully", disse ela, casual, quase indiferente. "A Jane Doe que Nolan trouxe. Qual é a história dela?" O'Connell levantou os olhos, desconfortável. "Nada. Só mais uma maluca que ficou violenta no tribunal." "Violenta?" Harding insistiu, percebendo o engano. Ela parecia ter sido agredida. O rosto de O'Connell ficou vermelho. Harding podia farejar mentiras de longe. Ele sabia que ela via através deles. É a ordem de Nolan", Rotova aprovou.
Deixa pra lá, está acima do nosso nível. Essa frase tão comum entre os policiais que acobertam atrocidades soou como um alerta para Harding. Ela sabia que se afastar agora seria fácil, seguro, profissional. Mas os olhos da mulher, a dignidade silenciosa, a recusa em ser quebrada, isso despertou algo em Harding. Ela se lembrou do motivo pelo qual se tornou policial. Proteger pessoas como aquela, enfrentar valentões como Nolan, não apenas preencher relatórios. E, por um instante, tudo o resto desapareceu. Hipoteca, filha na faculdade, risco profissional. Harding tomou a decisão silenciosa e firme. Ela não se afastaria. Ela acenou brevemente para O'Connell e se dirigiu à pequena sala de arquivos nos fundos da delegacia. Um espaço seguro, o único terminal com conexão direta e veloz ao Banco de Dados Federal, NCIC. Rostova acreditava ter enterrado Amara em concreto e escuridão, mas não percebia que a arma mais perigosa da delegacia não era um revólver. Era um detetive curioso, com consciência, prestes a iniciar a primeira rachadura na muralha de Rostova. A sala de reuniões estava cheia de agentes e oficiais, mas o silêncio caiu como uma lâmina afiada quando a capitã Rostova entrou. Todos os olhares se voltaram para ela, confusos e apreensivos. Ela respirou fundo, tentando recuperar a compostura, mas até mesmo seu rosto rígido não conseguia esconder a surpresa e o medo. "O que está acontecendo?" repetiu com a voz firme, quase cortando o ar. Ninguém respondeu. Os telefones ainda disparavam em um coro ensurdecedor. As telas de computadores piscavam com mensagens de alerta, mas nada funcionava. A rede interna da delegacia estava comprometida, isolada, completamente bloqueada. Mesmo os mais experientes, acostumados a lidar com falhas técnicas, sentiam que aquilo era diferente. Algo estava se movendo muito acima do seu controle. Enquanto isso, Harding, na sala segura, respirava devagar, concentrando-se. Ela sabia que a confusão do lado de fora estava apenas começando. A cada segundo que passava, a resposta federal se aproximava. O sinal ômega enviado pelo Breitling Emergency 2 não era apenas um pedido de socorro. Era uma convocação direta para a ação mais intensa do Departamento de Justiça. Na cela de concreto, Amara sentiu uma leve vibração. O sinal enviado havia sido recebido. Ela não podia ver, mas podia imaginar o movimento coordenado da equipe em Quântico, os Black Hawks já prontos para decolar, a equipe cibernética pronta para penetrar nos sistemas da delegacia, a força tática prestes a descer sobre o prédio. O isolamento de Rostova estava prestes a se desfazer. Rostova, tentando manter o controle, apontou para Nolan. "Você vai explicar isso agora." Mas Nolan não sabia por onde começar. O homem que havia se sentido no controle absoluto de cada situação agora parecia um menino perdido em meio a máquinas que ele não entendia, ordens que não podia manipular. A arrogância de décadas de impunidade se despedaçava em segundos. "Capitã, ele gaguejou. "Não há mas", interrompeu Rostova. "Libere-a imediatamente." Os oficiais ao redor começaram a se mexer, alguns indecisos, outros temendo represálias. Mas Harding tinha começado a trabalhar.
Com precisão, ela havia acessado o registro ultra-secreto e agora acompanhava cada movimento digital que ameaçava a integridade do Departamento de Justiça. Ela era a ponte entre a injustiça que acontecia dentro da delegacia e a resposta federal que se aproximava como uma tempestade. E então, do nada, os telefones mudaram de tom. A voz sintética e sem emoção repetiu mais uma vez. Libere o ativo imediatamente. Falha no cumprimento resultará em escalada de protocolo. Os segundos se esticaram como horas. Rosta olhou para os oficiais em volta, tentando impor sua autoridade, mas ninguém se mexeu. A realidade era inegável. A delegacia não controlava mais a situação. Cada linha de comunicação, cada sistema de vigilância, cada rádio estava sendo monitorado e neutralizado por uma força invisível, organizada, impiedosa. No silêncio que se seguiu, Harding respirou fundo. Ela sabia que cada decisão, cada movimento de Rotova e Nolan estava sendo registrado. Cada segundo de tentativa de encobrimento tornava-se prova de obstrução, abuso de poder e agressão ilegal. A justiça, que parecia sufocada dentro das paredes da 10ª delegacia, estava prestes a se fazer ouvir. E enquanto a contagem regressiva continuava, Amara permaneceu na cela, calma, concentrada, cada respiração medida, cada pensamento alinhado. Ela não estava apenas esperando o resgate. Ela estava se preparando para o momento em que a verdade chegaria. O peso da autoridade federal, a força das leis que aqueles corruptos acreditavam poder ignorar, estava prestes a despencar sobre eles. O primeiro helicóptero Black Hawk cortou o céu, visível apenas como um ponto distante, mas impossível de ignorar. O cerco federal começava. A delegacia, que parecia impenetrável agora, era apenas uma caixa de vidro sob olhos vigilantes. E Harding, finalmente, respirou fundo. Ela sabia que não havia volta. A justiça estava chegando, e ninguém na 10ª delegacia poderia pará-la. Os 2 operadores da SOG se aproximam da capitã Rotova com passos firmes e controlados. Cada movimento é calculado, preciso, intimidante. Não há espaço para blefes, para ordens vazias. A própria presença deles é uma declaração silenciosa. A autoridade da capitã acabou. Rotova ergue as mãos em um gesto de rendição, mas a expressão em seu rosto é pura incredulidade. Por trás da raiva e do medo, há uma centelha de cálculo. Ainda está pensando em como manipular a narrativa, em como se salvar politicamente. Mas naquele instante, tudo isso é irrelevante. O diretor Shaw continua a percorrer a sala, seus olhos frios e avaliadores. Ele ignora os policiais rendidos, a confusão, o caos. Ele está procurando por uma única pessoa. Então, ele a vê. Harding, ainda de pé, respirando rápido, mas intacta. Ela faz um leve sinal com a cabeça em direção à cela de concreto, e ele entende imediatamente. "Onde está Amara Vance?" pergunta ele, sua voz agora apenas para Harding. Ela aponta para o corredor dos fundos. Shaw acena para mais 2 operadores, que imediatamente avançam com passos silenciosos e firmes, descendo em direção à cela. Cada um deles está equipado com ferramentas especializadas para neutralizar obstáculos e garantir a segurança do alvo. No corredor, Amara permanece imóvel, sentindo o chão frio sob seus pés, cada batida do rotor do helicóptero reverberando por todo o edifício.
Ela escuta o som dos operadores se aproximando e reconhece a cadência precisa de seus passos. Profissionais, treinados, sincronizados. Ela sabe que o tempo de confinamento acabou. Quando os operadores chegam à cela, um deles desliza a porta de aço com uma facilidade que desafia a força humana. A porta range, mas cede. O outro operador, com destreza e cuidado, libera as algemas. Amara levanta uma sobrancelha, mantém a postura firme. Ela não precisa falar. Sua presença impõe respeito. Inspetora Vance, você está segura agora, diz um dos operadores, com uma voz controlada, mas não sem reconhecimento. Ela faz um breve aceno, avaliando a situação ao redor. Cada policial local ainda está de joelhos, com as mãos levantadas, completamente impotentes diante da força que os invadiu. A capitã Rotova é escoltada para fora da linha de ação, incapaz de interferir. Enquanto Amara é conduzida de volta à área segura, os helicópteros ainda pairam sobre o prédio, os Black Hawks cortando o vento com precisão cirúrgica. A delegacia, antes um símbolo de poder local, agora é apenas um cenário para a execução de uma autoridade muito maior. Harding observa tudo, sentindo o peso da responsabilidade e da justiça sendo feita. Ela nunca se sentiu tão viva em 20 anos de serviço. A sensação de impotência que sentiu por décadas contra a corrupção interna se dissolve, substituída por uma determinação feroz. Ela sabe que, a partir daquele momento, nada será igual. O diretor Shaw se aproxima de Harding por um instante, apenas para confirmar. Você viu tudo, ninguém mais será ferido. Obrigado por sua cooperação. Ela apenas assente, sem palavras. Toda a delegacia é agora uma zona controlada pelo Departamento de Justiça. Qualquer tentativa de resistência foi neutralizada. Qualquer ação criminosa dentro das paredes da 12ª Delegacia será registrada e processada. Amara caminha ao lado de Harding, seus passos firmes e decididos. Pela primeira vez, sente que não está sozinha. A justiça finalmente voltou a ter a palavra, esmagando a cultura de impunidade e encobrimento que havia se instalado na delegacia. No corredor agora silencioso, só restam os destroços e a consciência de que uma nova ordem foi estabelecida. A capitã Rotova, derrotada, observa de longe, entendendo que nem todo o poder local pode desafiar o alcance do governo federal. A mensagem foi clara. Injustiça não será tolerada, e ninguém, por mais poderoso que se ache, está acima da lei. Amara e Harding trocam um olhar silencioso, carregado de reconhecimento e respeito. O pesadelo terminou, mas a guerra contra a corrupção e o abuso de poder está apenas começando. E ambas sabem que juntos serão capazes de enfrentá-la. Amara se ergue novamente, à altura da sala inteira agora tomada por sua presença inabalável. Ela gira o olhar lentamente, varrendo cada rosto ajoelhado. Cada policial da 12ª Delegacia sente o peso de sua autoridade. Não é só o Departamento de Justiça que se manifesta ali, mas a pura força da verdade finalmente exposta. Vocês sabem o que isso significa? Sua voz ecoa com firmeza, sem gritar, mas carregada de comando. A confiança pública foi quebrada aqui. A lei foi manipulada, distorcida. Mas não mais. Hoje, vocês veem como o abuso de poder se parece, de perto, sem filtros, sem desculpas. Rostova, algemada e derrotada, ergue os olhos, mas não encontra nada além de julgamento silencioso. O orgulho dela desmorona lentamente, junto com o último vestígio de autoridade que antes mantinha o departamento sob seu controle. Amara vira-se para Nolan.
cuja mão ainda treme enquanto ele mantém os olhos fixos no chão. Cada ação sua foi registrada, cada mentira, cada agressão, diz ela, a voz firme, mas sem ódio. Este é o preço da negligência e da corrupção. Vocês não lidaram com um civil, não lidaram com uma testemunha, nem mesmo com uma vítima. Vocês lidaram com um inspetor especial. Ela faz uma pausa, permitindo que cada palavra penetre nos ossos de todos na sala. A partir de agora, cada decisão que tomarem será observada. Cada movimento será registrado. A impunidade acabou aqui. Harding, ainda ao lado de Amara, observa os monitores. Vê a capitã Rotova recostar a cabeça contra a parede, um gesto de rendição silenciosa, enquanto Nolan finalmente levanta os olhos e encara a detetive que os expôs. Ambos não podem escapar da magnitude do que foi revelado. Não há escapatória para aqueles que abusam de seu poder. Amara caminha lentamente em direção ao centro da sala, parando diante das telas que exibem os ciclos intermináveis de provas. Ela levanta uma mão e a imagem de cada crime, de cada mentira, começa a ser arquivada automaticamente em servidores federais, impossíveis de apagar. Cada ação tem consequências, diz ela, olhando para Nolan e Rostova em silêncio absoluto. A lei não é uma sugestão, e o Departamento de Justiça não tolera abusos internos. Hoje vocês aprendem isso da maneira mais direta. Os operadores da SIOG permanecem imóveis, formando uma barreira impenetrável ao redor de Amara. A cena não é apenas uma prisão ou uma captura, é uma demonstração de poder institucional e de justiça restaurada. Amara respira fundo e seu olhar varre a sala mais uma vez. Ela não fala mais. Sua presença firme e inquebrantável já é suficiente. Cada policial ajoelhado sente, sem precisar de palavras, que a verdade prevaleceu, que a corrupção foi desmascarada, que nada será como antes na 10ª Delegacia. O silêncio é absoluto, pesado, carregado de reconhecimento do erro. E no centro de tudo, Amara Vance permanece de pé, intacta, invencível, símbolo de justiça implacável e integridade absoluta. Nolan, disse ela, a voz baixa e intensa, atravessando o silêncio da sala, cortando direto ao núcleo dele. Você achou que precisava conhecer meu cargo para me tratar com decência? Acha que respeito é um privilégio de quem tem poder? Não! É um direito de todos, simplesmente por serem humanos. A mulher que você agrediu não era uma agente federal, era uma cidadã. E você falhou com ela. Amara então se voltou para Rostova, a capitã, cujo rosto era uma máscara de fúria contida. E você, capitã? Vocês juraram proteger a lei e, em vez disso, cultivaram medo, silêncio e impunidade. Acobertaram abusos e puniram os justos. Isso não é liderança, é corrupção. Ela se virou para o diretor Shaw, a figura de autoridade federal que liderava a operação. Esses dois não são apenas policiais corruptos. Eles são conspiradores em uma investigação federal de direitos civis. Eles serão levados a um centro de detenção federal, sem fiança, sem privilégios. Eles agora são meus prisioneiros. Shaw acenou com a cabeça. 2 de seus operadores avançaram e rapidamente algemaram Nolan e Rostova, arrastando-os em direção à saída onde aguardava o transporte federal. Nolan, ainda atônito, tentou protestar. Vocês são todos cúmplices, todos sabiam.
Mas a expressão de vergonha nos rostos dos outros policiais provava que ele estava certo. Amara voltou-se então para os policiais restantes da 12ª Delegacia. Este prédio agora está sob o comando do Departamento de Justiça. Cada relatório, cada boletim de ocorrência dos últimos 5 anos será revisado. Se você colaborou com a corrupção, será responsabilizado. Se você manteve sua integridade, agora é a sua vez de reconstruir. Esta é a sua chance. Seus olhos encontraram os da detetive Maria Harding, que permanecia no fundo, observando tudo, boquiaberta. Detetive Harding, chamou Amara. Harding avançou, atravessando a multidão até ficar diante da inspetora. Você foi a única que questionou uma ordem ilegal. Escolheu sua consciência em vez de sua carreira. Isso é verdadeira liderança. Amara então se dirigiu aos oficiais reunidos. Até que um novo chefe seja nomeado, a detetive Harding será sua comandante interina. Sua autoridade é absoluta, respaldada pelo peso do Departamento de Justiça. Tratem-na com o respeito que não deram à lei. Um murmúrio de choque percorreu a sala, mas logo se transformou em aceitação. Os velhos costumes haviam acabado. Harding olhou para Amara, surpresa. Não precisa dizer nada, comandante, disse Amara, com um raro sorriso suave. Apenas faça o trabalho direito. O sol se punha sobre Greenfield, lançando longas sombras que pareciam limpar a sujeira das ruas. 6 meses depois, a 12ª Delegacia era outro lugar. Portas abertas, paredes repintadas, foco na comunidade. A investigação federal, liderada por Amara, resultou em 17 indiciamentos, incluindo o vice-prefeito e 2 juízes municipais. Arquivos arquivados de denúncias antigas foram resgatados, levando à anulação de dezenas de condenações injustas. No Tribunal Federal, Nolan e Rostova foram condenados por violação de direitos e conspiração. Ele há 5 anos, ela há 7. Suas histórias se tornaram advertências silenciosas em delegacias por todo o país. Amara Vance subiu os degraus do tribunal, os mesmos em que fora arrastada algemada meses antes. O ar da noite era fresco e limpo. Ela não estava a serviço. Estava ali para testemunhar a cidade que ajudou a salvar. Harding juntou-se a ela, energizada e determinada. Ficaram em silêncio, lado a lado, 2 guerreiros que lutaram pelo mesmo lado. Harding quebrou o silêncio. Sabe, temos uma nova regra na academia. Chamamos de Mandato Vance. Amara ergueu uma sobrancelha. Ensina aos cadetes que nunca se sabe quem está diante de você, mas sempre trate todos com respeito. Ela sorriu. A verdadeira armadura da justiça não é um distintivo ou uma arma. É caráter, integridade e coragem de enfrentar a escuridão que cresce no coração humano.